Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Não há outra. Você tem que entender o que agrada a Deus, o que a moral de Deus expressa para você. O propósito de Deus ele é dividido em fases. E tem a fase que é a fase moral, que é você ser liberto dos seus pecados, que conduz você a ter um comportamento errado, pensamento errado, e você ser cheio da moral de Deus. Tem a fase da geográfica, que é o local e até a profissão que você vai exercer no mundo. Tem a fase da comunhão, que é você ter comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, né? O maior propósito é a comunhão com Deus. Mas muitas vezes, se você não permite ter uma transformação moral, atrapalha sua comunhão e vice-versa. Se você está fora do propósito de Deus, também atrapalha você ter comunhão. Então, o que tem acontecido hoje? Infelizmente, uma batalha que a gente tem que travar. Eu creio que Deus está travando essa batalha por causa das orações, que é de levar a igreja a entender a palavra de Deus. Porque toda igreja que vai ficando grande, para que ela tenha uma estrutura que prevaleça, ela estabelece uma doutrina, ou seja, a doutrina da igreja, daquela igreja. Com o passar dos anos, aquela doutrina ela vai passando por cima dos princípios da palavra de Deus. E a doutrina vai ficando acima da palavra. E às vezes a doutrina ela precisa se permanecer para manter a igreja, manter aquela denominação. Entendeu? Que é um erro. Então tem muitas igrejas hoje, inclusive no Brasil, que estão colocando a doutrina acima da palavra de Deus. O pensamento da igreja, da doutrina, da liderança da igreja, né? que estabelece acima da palavra de Deus. Aí as pessoas ficam presas às doutrinas, aos sistemas da igreja, que até crescem, mas deixam de lado a palavra de Deus. Então, na hora que está pregando, ele até prega a palavra de Deus. Mas na hora que vai viver no dia a dia, ele passa por cima da palavra de Deus, por alguma questão ou outra, por conveniência de momento, e assim vai. Isso não pode se perder. Aí acaba que a doutrina da igreja fica acima da palavra. Então, infelizmente, hoje a gente tem às vezes que pregar o evangelho e lembrar as pessoas que transformação espiritual é uma transformação moral. Só que, gente, transformação moral, você não precisa ser crente para viver ela, fazer o que é certo. Qualquer pessoa que vem de uma família que tem princípios familiares, filosófico e até religioso não cristão, eles prezam por alguns princípios. Por exemplo, se você pega os 10 mandamentos, a gente como se diz, a gente se gloria tanto em ter os 10 mandamentos. Moisés subiu no Monte Sinai, né, pegou os 10 mandamentos, Deus deu a ele. Mas os 10 mandamentos, eles servem para qualquer sociedade organizada, qualquer família que tenha princípios, qualquer filosofia que queira melhorar a vida do ser humano, e qualquer religião que a pessoa se integre, se ingresse para ter paz. Os 10 mandamentos servem. Por quê? Ela fala de coisas que você tem que fazer para ter uma vida boa, para a sociedade viver bem. Não roubarás, por exemplo, não matarás, isso tudo é crime, até mesmo. Até a própria sociedade civil tem lá o Código Penal, está escrito que você pode roubar, não pode furtar, não pode
pegar o que é dos outros, né? Não matar, homicídio, tá tudo lá no Código Penal, né? Não adulterarás, entendeu? Isso não é algo moral, moralmente falando errado. Alguns casos dá até causa de divórcio justificado, né? O adultério. Então, é tipo assim, são princípios que a pessoa pode dizer, não precisa da Bíblia para saber que é certo. Mas é incrível, isso é tão interessante, né? Vamos dizer assim, e tão triste. Que às vezes o cristão, ele tem que se apegar ao que é social, ao que é moral. Ele tem que voltar para isso. Porque ele se envolve tanto numa espiritualidade religiosa, o cristão moderno, que ele esquece de coisas simples. É igual o camarada. Vai trabalhar, ele é crente. Ele vai trabalhar. Arrumou um serviço, precisa trabalhar. Né? Às vezes tá meio vagal lá na casa do pai e da mãe, né? De repente o pai dá uma lida na Bíblia, a Bíblia fala, não fica ocioso, viu? Quem não trabalha não coma. Aí vai, ô meu amigo, vamos trabalhar? Aí, beleza, vou trabalhar. Ele é crente, ele é da equipe do louvor, né? Ele é o ministério de jovem, ele é um líder na igreja. Aí vai lá, conduz o cara, ele arruma um trabalho. Chega lá, trabalha de qualquer jeito, daqui um tempo começa a chegar atrasado, né? Tô chiadinho. Tá. Então, tá chovendo aqui, gente, na região da rádio. Então, começa a, a chegar atrasado, não se importa com, com as pessoas, chega reclamando do funcionário, chega reclamando do gerente, do encarregado, né, quem ele devia submeter, né, não quer engolir um sapo aqui, outro ali, sabe? Cheio de orgulho. Tudo errado, reclama, murmura e tudo mais. Mas aí o que acontece? Ele é espiritual, ele prega a palavra. Ele prega que um dia Jesus voltará das nuvens. Ele prega que o Espírito é tremendo, que Jesus é o Rei da Glória. Ele canta que Jesus é o Rei da Glória. Mas ele não volta a coisas sociais. E Deus quer dele isso. Coisas sociais, morais. Por quê? A base da lei judaica, até o pensador falou muito da lei, a base da lei judaica era formar uma consciência moral no povo. Isso não mudou, irmão. A única coisa hoje é que você vai viver essa moral de Deus com a força de Deus. Deus exigia do povo, mas o povo não tinha força, mas era uma figura. Mesmo assim, conduzia o povo de judeu. Tanto que eles cresceram absurdamente. O povo sempre foi um povo forte, por causa da lei de Deus. Qualquer perseguição, o mundo inteiro sempre quis destruir os judeus, mas eles sempre prevalecem, estão lá prevalecendo até hoje. A questão é o quê? É que essas leis morais continuam. A questão é que você não usa a sua força. Você tem comunhão com Deus, o Espírito te dá força para você guardar esses princípios morais.